Começando mais um programa, Cláudio, todo mundo de olho hoje na CPI, daqui a pouquinho a gente vai até Brasília porque o Márcio Rocha acompanha tudo que acontece por lá, e mais um dia de depoimentos, hoje um dia um pouco mais agitado na capital federal, mas está todo mundo de olho, como a gente tem estado quase sempre, Cláudio, no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal já está de olho na votação do novo Código Eleitoral, que é prevista para amanhã no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Houve a votação e aprovação do regime de urgência, então o Supremo pediu uma explicação ali, uma explicação por que vai tramitar em urgência. Agora está todo mundo esperando para saber se o Supremo vai meter a mão nesse vespeiro e eventualmente barrar uma tramitação, né, Cláudio? Pois é, e essa é a grande discussão novamente, né, sobre a interferência do Supremo Tribunal Federal ou coisa que o Supremo Tribunal Federal tem feito com frequência e com incontido prazer, né, de exibição de poder, que é a interferência do Supremo em outro poder. Trata-se do poder legislativo. É impressionante isso, né? Esse projeto de Código Eleitoral tem coisas interessantes, mas tem coisas que são horrorosas, como, por exemplo, o retorno das coligações. Mas essa é uma atribuição do Poder Legislativo, tomar decisões sobre isso, né? Isso aí que está no Supremo é um mandado de segurança interposto por 4 deputados que foram voto vencido na votação que definiu o regime de urgência para votar esse projeto de lei. E foi assim, isso foi proposto, o presidente da casa colocou em votação e o regime de urgência foi aprovado por 322 a 139. Aí os caras que foram derrotados foram para o tapetão para tentar, de alguma maneira, retardar o processo, né? Porque, afinal de contas, tem um princípio da anualidade. Esse novo Código Eleitoral, para entrar em vigência na eleição de 2022, tem que ser aprovada até um ano antes da eleição de 2022. Portanto, estamos falando de 3 de outubro, né? Portanto, assim, o Congresso tem um mês para a Câmara aprovar, isso vai para o Senado passa por todas as comissões, coisa e tal, vota, né? E finalmente o projeto vai à sanção. E tudo isso tem que acontecer em 30 dias. É por isso que os deputados resolveram, então, aprovar o regime de urgência. Aí quem foi derrotado na votação vai para o Supremo. O Supremo é sempre muito sensível a isso. O que é ruim é que as pessoas reclamam, e com toda razão, desse viés autoritário do Supremo, de tentar se transformar naquilo que a Constituição não prevê, né? Não coloca, não enumera entre as atribuições da Suprema Corte, que é o de tutor, né? Um papel de tutela sobre os demais poderes. Quem tem que decidir isso é o Poder Legislativo, ponto. O Poder Judiciário tem que aplicar a lei, né? E não ficar aí com esse tipo de se deixando usar por setores de um lado ou do outro, de oposição de situação, para se impor, ou para, enfim, eu pessoalmente não acredito que o ministro Dias Toffoli vá se meter nisso, né? Ele é uma daquelas pessoas, aliás, ele já me disse várias vezes que é contra esse tipo de interferência. Ele, inclusive, diz isso, a explicação dele é essa: todo mundo reclama que o Supremo interfere, mas assim, é o próprio Poder Legislativo que pede essa interferência. Não é o Poder Legislativo, são ali os 4 deputados e mais 2 senadores que se associaram aí a outros interesses e ingressaram com esse mandado de segurança. Mas o ministro Dias Toffoli não se fez de rogado e estipulou um prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara explique a decisão da Câmara de aprovar uma matéria, um recurso legislativo que é o do regime de urgência. É possível que, eu acredito, que o ministro Dias Toffoli não vá se meter nessa confusão, não vá atender ao que pede o mandado de segurança, mas vai que ele atende. Se ele fizer o jogo das pessoas que querem retardar a alegação dos deputados e senadores, desse grupo aí, pequeno grupo de deputados e senadores,
é que esse projeto não foi submetido a amplo debate. É mentira, né? O projeto está sob debate, já tratamos dele aqui inúmeras vezes, está sob debate há, sei lá, 2, 3 meses, né? É uma questão que tem monopolizado as atenções lá na Câmara dos Deputados. E com base nessa alegação é que o ministro deu andamento a essa questão. Aí já lá se vão, pelo menos, a votação do projeto está prevista para amanhã, quinta-feira, né? Eu tenho a informação de que a intenção do presidente da Câmara é colocar em votação, né? Simplesmente fazer com que o Poder Legislativo cumpra as suas atribuições. Eu me lembro que também sempre foi a alegação da Justiça Eleitoral, quando eles legislam, né? O TSE adora legislar, né? Criar regras, baixa resoluções em que tem força de lei para as eleições. E alega sempre que faz isso porque o Poder Legislativo se omite na votação de algumas das matérias. Está aí o Poder Legislativo não se omitindo, né? Discutindo um projeto que está na mesa, está na pauta, né? Para ser exatamente passar por isso, né? Passar pelo debate, etc., e definição dos parlamentares. O projeto pode ser bom, em parte, é muito ruim sob outros aspectos, mas infelizmente, essa é uma tarefa do Poder Legislativo, não é tarefa do Poder Judiciário tomar decisões dessa natureza. A expectativa é que o presidente da Câmara ainda hoje apresente as explicações, enfim, óbvias, né? Está lá no regimento, está na lei. O que a Câmara fez foi o exercício disso, né? Do que está na lei, do que prevê a lei, do que prevê a Constituição. Vamos aguardar para ver, mas em princípio está mantida a votação amanhã desse Código Eleitoral que unifica toda a legislação, que é uma confusão, né? Uma colcha de retalhos, que é muito, muito também afetada por todas essas resoluções que ao longo dos anos a Justiça Eleitoral vem adotando, né, como se fora uma casa legislativa. Vai juntar tudo, vai sistematizar tudo numa única legislação com a denominação de Código Eleitoral. Vamos ver no que vai dar.